Olá pessoal, chegamos para mais uma dica, mais uma aula sobre dashboard e na nossa aula de hoje falaremos sobre segmentação de dados novamente, porém eu prometi que nós iríamos aprender a conectar essas nossas tabelas dinâmicas, certo? Como nós fizemos isso? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá na minha tabela e vou criar duas tabelas dinâmicas, vejam, inserir tabela dinâmica, vou dar um OK. Essa minha tabela será uma tabela simples, eu quero que ela me mostre por tipo o quanto foi que eu recebi. Ok? Vejam que uma tabela simples. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou clicar na guia Inserir e nessa tabela dinâmica eu vou adicionar, eu vou criar um gráfico dinâmico. Bom, eu vou colocá-lo aqui embaixo. Vou adicionar rótulo de dados, só para que vocês vejam o efeito que causa a segmentação de dados, certo? Bom, eu vou agora inserir uma nova tabela. Lá em tabela dinâmica, selecionando essa uma célula, vou clicar em inserir e vou clicar em tabela dinâmica. Vejam que o intervalo é o mesmo, isso é muito importante, tá pessoal? O intervalo, a base das informações, ela precisa ser a mesma para que as tabelas elas se conectem. Eu então vou selecionar esse intervalo e vou dizer que eu quero colocá-lo em uma planilha já existente, porque eu quero colocar na mesma planilha que eu coloquei agora a outra tabela dinâmica. Vou selecionar planilha 2 e aqui eu vou selecionar a célula que eu quero que ele coloque. Vou dar um OK e ele vai criar a minha tabela dinâmica. Essa minha tabela dinâmica ela será por forma de pagamento. Arrastei forma de pagamento para dentro de linhas e arrastei venda para dentro de valores. Não vou me preocupar agora em formatar esses campos, tá? O propósito aqui é outro. Vou selecionar uma célula dessa tabela dinâmica e aqui eu vou inserir um outro gráfico. Gráfico de colunas. Certo? Muito bem. Deixa eu encaixá-lo aqui. Vou adicionar rótulo de dados. E agora eu vou aplicar a segmentação de dados na primeira tabela. Vejam que eu vou selecionar essa tabela. Poderia ser qualquer uma das duas. Optei pela primeira. Lá na guia Analisar, eu vou clicar em Inserir segmentação de dados e vou mandar inserir uma segmentação por mês, ok? Selecionei o mês, dei um OK. A minha segmentação do mês ela já está aqui, eu só vou aumentar um pouquinho o número de colunas. A minha segmentação ela já está funcionando. Vejam que quando eu clico em janeiro, ele me mostra somente os dados de janeiro, lá na primeira tabela. O que nós vamos fazer agora é conectar essa segmentação de dados também à segunda tabela. E nós temos duas formas de fazer isso. Nós podemos conectar a segmentação à tabela ou a tabela à segmentação. Vamos às duas formas. Primeiro, vou clicar com o botão direito na segmentação de dados e lá eu tenho uma opção chamada Conexões de Relatórios. Em versões anteriores ela se chama Conexões de Tabela Dinâmica. Vou clicar em Conexões, ele vai me abrir então uma tela em que ele me mostra quais são as tabelas dinâmicas que eu posso conectar essa minha segmentação. Vejam que do lado direito ele me mostra em qual planilha ela está. Eu tenho aqui a tabela dinâmica que eu criei lá na primeira aula, que está na planilha 1, e tenho duas tabelas dinâmicas na planilha 2. Eu quero conectar essa minha segmentação somente à planilha 2, certo? Eu então selecionei aqui a tabela dinâmica 3. Vou clicar em OK e vejam que ele vai segmentar os meus dados. E agora, quando eu clico no mês, ele me mostra como foi que eu recebi essas informações. E se eu quero um acumulado, eu seleciono e arrasto. E ele me mostra o acumulado daquele período. Certo? Muito bem. Só para finalizar nossa aula, deixa eu mostrar como seria uma conexão inversa, né? Como eu poderia conectar a tabela dinâmica à segmentação. Para isso, eu vou desconectar a minha tabela dinâmica. Vejam. Vou dar um OK. Eu então, lá na minha segunda tabela, vou selecionar uma das células e lá na guia Analisar, eu vou ter uma opção chamada Filtrar Conexões. Esse botão aqui
Na versão 2010, ele vai aparecer no mesmo botão do inserir segmentação de dados. Vai aparecer do lado uma setinha e quando clicado na setinha, ele vai mostrar o filtrar conexões. Ele direciona vocês para essa tela aqui e nessa tela ele vai mostrar o inverso, né? Ele vai mostrar aqui quais são as segmentações que vocês têm disponíveis para aplicar nessa tabela. Tem segmentações lá da planilha 1 e também tem a segmentação da planilha 2. Eu quero que a conexão ela seja feita com a segmentação da planilha 2. Vou marcar o item, vou dar um OK e vejam que ele vai aplicar. Da mesma forma como foi aplicado agora há pouco, né? O efeito é o mesmo. Da tabela para a segmentação ou da segmentação para a tabela, o efeito ele é o mesmo. Certo? Muito bem. Essa foi a nossa terceira dica para você poder montar o seu dashboard. Com o que você já viu nas nossas 3 primeiras dicas, acho que já é um material bem legal para você já começar a se aventurar em tabela dinâmica. Ok? Nas nossas próximas dicas, falaremos sobre a base de dados, como organizar os seus dados e também quais ferramentas usar para essa conexão, para facilitar essa conexão entre as tabelas dinâmicas de vocês. Ok? Muito bem. Ficamos por aqui hoje. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.